Olá família, buenos dias, que tal? Estamos de contagem regresiva, terminando o verano. O verano foi forte esse verano, ¿no? Muito sol. Eu não sei se o sol bajou, se a terra subiu, não sei o que passou, muito calor, muito aire acondicionado e muito dinheiro para o aire acondicionado. Eu ia vir com uma camisa toda florida para despedir o verano, mas disse, eu creio que uma camisa dessa de Hawaii, havaiana, não é a mais adequada para exponer a palavra de Deus. E vai vir mais ou menos com esse vestido tuyo guapo assim, mais ou menos assim, todo colorido. Pero eu, como sou de los antiguos, eu sou muito tradicional, então vengo assim, camisa por dentro, com não afeitado, não. Há uns predicadores, uns homens hoje llenos de tatuagem pendente e com a barba grande, não? Que Deus os bendiga. Eu creio que Deus também usa eles da mesma forma que usa o tradicional. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Toda a Bíblia habla de la caída e de la redención. El Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías. El Nuevo Testamento habla de la vida del Mesías, llamado Jesucristo. Los 5 primeros libros de la Biblia se llama libro, es un compendio de 5 libros, Penta 5. El número de títulos que tiene la selección brasileña, 5 títulos mundiales. Y seguramente va a ganar ese año otra vez. No ganamos otros años porque teníamos dolores en la espalda de tanto levantar la copa. Los 5 primeros libros de la Biblia son llamados libros de Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não é Doutoronômio, é Deuteronômio. Gênesis habla de la caída e de la elección de una nación en Génesis 12, quando Deus chama a Abraão. Éxodo, Deus libera essa nação. Levítico, Deus santifica e dá leyes para esta nação. Números, Deus organiza esta nação. E Deuteronômio, Deus faz repasso com a lei e santifica outra vez esta nação. Esses 5 livros, escritos por Moisés, o liberador de Israel. O lugar físico que foi escrito esses 5 livros, ou a história desses 5 livros, melhor dizer, foi lugar geográfico chamado deserto. Este pueblo que Deus havia elegido, que havia santificado, que havia liberado, que havia chamado, estava rumbo a uma terra chamada Terra de Canaã, a terra prometida, a terra que manava a leite e a miel. Viaje que tardava 40 dias, tardou uma geração para judío. Tardou 40 anos. E sabe por que tardou 40 anos? É uma pergunta introspectiva, por supuesto. Porque eles estavam sempre murmurando. Eles sempre estavam recordando do pepino e da cebola que eles comiam em Egipto quando eram escravos. Deus mandava carne, Deus mandava sapato novo, a roupa sempre nova. E eles murmurando, fazendo idolatria, fazendo tudo o que não queria Deus que hiciera. Então, queda aqui mensagem por detrás desta introdução, que a lo mejor a bendição vai tardar 40 anos, porque tu está murmurando. É uma broma, sem graça. Depois chegamos ao 6º livro da Bíblia. Esse livro
llamado Josué, que tiene por protagonista el propio Josué y Caleb, fue cuando una nueva generación sale del desierto y entra en la tierra de Canaán. De eso va el libro de Josué. Y Josué tenía una misión muy fuerte y muy importante. Y es por eso que Dios dijo en el primer capítulo, en el primer versículo, Josué, sé fuerte, sé valiente, sé corajoso, porque como fui con Moisés, yo seré contigo, Moisés. Oh, Josué. Y Josué tenía una tarea muy dura, muy importante. Como habían entrado en Canaán, lo que ellos tenían que hacer era exterminar los cananitas, eliminar los cananitas, echar a la calle todos los cananitas que estaban en Canaán. ¿Por qué tenían que echar a la calle? Pensa un poco. Una de las cosas más importantes que ellos tenían, los israelitas, que echar a la calle esa gente, es porque esa gente era politeísta. Politeísta es que tenía varios dioses. Eles creían en varios dioses. Entonces, para que no tuvieran lo que tuvieron, que fue matrimonios mixtos, relación de negocios, Dios dice, extermina esa gente, porque aquí en Canaán, la tierra prometida, solamente va a haber un Dios. El Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra. Josué empezó bien la tarea de eliminar todo el mundo, pero poco a poco fue cediendo. Poco a poco fue pactuando con esta gente. Hicieron matrimonio mixtos que estaba prohibido. ¿Por qué? Porque si tú casas con una persona que cree en otros dioses, al final tu casa va a haber ídolos. Comenzaron también a hacer negocio. Oye, vosotros vivís aquí, pero con una condición. Dios no quiere que vosotros vivan aquí, pero con una condición. Que nos pague impuestos. Que nos dé tributos. Y si nos paga tributo, quedáis aquí. Y así fue. Hicieron lo que no era para hacer. Casaron con las mujeres cananitas, hicieron un matrimonio mixto, levantaron poste ídolo, adoraron a Baal. Todo lo que no tenía que hacer, el pueblo que había cedido la tierra prometida, ha hecho. Y después viene el 7º libro de la Biblia. Y es aquí a donde vamos a sacar nuestro freno de mano y empezar a desarrollar una historia. El 7º libro se llama Libro de Jueces. Los jueces de Israel no eran como los jueces de hoy, que juzga para ser condenado o para ser absuelto o para algo así con una fiscalía. No. El jueces era un tipo de un redentor. Tipo de un salvador que Dios levantaba para salvar a Israel. Jueces habla de 12 jueces. En medio de los jueces hay una mujer llamada Débora. Qué nombre bonito para colocar en una hija, Débora. No voy a colocar el nombre de mi hija de Débora porque mi mujer no quiere. Será seguramente Eduarda, que es mucho más bonito que Débora. Y tenemos 12 jueces. Otiniel, Oadi, Zangar, Barak con Débora, Gideón, Abimeleque, Tolá y Jair. Durante 300 años, los israelitas fueron juzgados por esos 12 jueces. Del año 1400 antes de la era de Cristo al año 1100 antes de la era de Cristo, porque el contaje es regresiva. Y esos jueces juzgaban, libertaban a Israel. Y el libro de Jueces tiene 3 partes. El capítulo 1 al capítulo 2 es una introducción larga,
pero los dos primeros capítulos habla de todo lo que va a acontecer en el libro. Todo. Ahí está. Si tú lees solamente los dos primeros capítulos, tú ya sabes lo que va a pasar en todo el libro. Después tenemos la segunda parte, del capítulo 3 hasta el capítulo 20, donde cuenta las historias de esos 12 jueces. Y después tenemos el asombroso capítulo 21, el último libro, o el último capítulo del libro de jueces. Una historia terrible, una historia obscura, una historia que da miedo, de inmoralidad sexual y adoración a los dioses paganos. Pero esa historia del capítulo 21 es para expresar cómo estaba la conducta y la moral de Israel. Tan baja estaba la conducta espiritual de Israel a punto de serem llamados de violadores y de prostitutos espirituales. Y la historia de jueces gira solamente en una única historia. Y la historia es esa, lo que pasa en jueces. El pueblo peca. Después del pecado viene, ¿qué viene después del pecado? El juicio o la consecuencia del pecado. Y después, cuando estamos pagando un precio, estamos con el juicio, estamos con la mano de Dios sobre nosotros, la mano pesada de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Sufrimos. Y después del sufrimiento, en medio del sufrimiento, ¿qué hacemos? Clama. Y después de clamar, paz. Era eso, es eso de eso se trata el libro de jueces. El pueblo peca con idolatría, con la inmoralidad, con el corazón obstinado. Dios manda opresores. El pueblo sufre, el pueblo arrepende y clama. Dios manda un juez para liberarlos del opresor. Dios usa el juez. Hay paz. Y en medio de la paz, el pueblo peca después que muere el juez, el libertador, el redentor. Peca, sufre, clama, libera, paz. Peca, sufre, clama, libera, paz. Peca, sufre, clama, libera. Dá para hacer um hip hop. Peca, clama, peca, sufre, clama, libera e paz. Peca, sufre, clama, libera e paz. De isso vai a história de Israel. Peca, sofre, clama, libera, paz. Peca, clama, sofre, Deus manda o Redentor, libera e paz. O sonho familiar. Sonho familiar, paz, uma vida cómoda, todo vai bem, e a comodidade genera que margem, não necessitamos tanto de Deus, sim ou não? Porque vai tudo bem, Deus está a mi favor. Uma vida medíocre, espiritualmente hablando. Secundarizamos as coisas del Senhor. Damos outras prioridades. Porque está tudo bem. A vida ha sonreído para mim por fim.
E depois vamos dando margem para quê? Para o pecado, porque se estamos lejos de Deus e de suas coisas, damos margem para o pecado. E pecamos, consciente ou conscientemente. E depois vem a consequência de não andar com Deus. E de la consequência vem o juízo de Deus. E Deus põe as manos sobre nós por amor. E quando Deus põe sua mano, a mano de Deus é muito pesada. E clamamos, Senhor! Aí sim, buscamos a Deus. E Deus é bueno? Não, Deus é mais que bueno. Deus é misericordioso. E nos livra. E vuelve a paz. E vuelve a vida a sonreír outra vez. E depois, sabe o que passa? El margen para el pecado, por causa de la vida cómoda. E passa a vida vai, a vida sonreído para mim, tudo é verde, tudo é bonito, e pecamos, porque estamos lejos de Deus, porque a vida está muito cómoda, e vem o juízo de Deus. E clamamos a Deus, e Deus nos libera, e vem a paz, e pecamos. Não vou andar muito, disse los de las cámaras. E eu poderia muito bem terminar o mensaje de hoje, cerrar a Bíblia aqui em meu bolso, e dizer, Deus está falando. Deus está falando. E Deus está falando. Porque esta é retrato vivo do ser humano. La comodidade genera margen. Margen para pecar. Si está todo bien, lejos de Deus. Si está todo mal, cerca de Deus. Clamor, oração, vida íntima. Essa é a natureza do ser humano. Podíamos terminar por aqui. Pero eu não quero que o mensaje de hoje quede cojo. Porque estamos aqui hoje estou como um médico. Te acabo de passar o diagnóstico do problema. E o remédio. E a solução. Vale, esse ciclo está catalogado por los teólogos como ciclo deuteronômico, que é mais ou menos parecido com o que passou com o povo de Israel quando estava no deserto, dava voltas por causa do pecado. E um viagem tardava 40 dias, 40 anos. Por quê? Por esse ciclo. Por essa espiral. E isso passa com todos nós outros, com a maioria de todos nós outros. E qual é a aplicação? E qual é o remédio? E como termina o mensaje de hoje? O apóstolo Pablo, em 2 Coríntios, te vai conseguir colocar aí? Capítulo de número 13, a segunda carta do apóstolo Pablo, capítulo de número 13, versículo de número 5. Estava tendo o mesmo problema com sua igreja que estava em Corinto. E ele escreve a seguinte coisa, se me põe aí, ou quem tem a Bíblia, seria interessante acompanhar-me. Em segunda carta do apóstolo Pablo, a los Coríntios, ele estava passando por el mesmo problema. A gente caía, pecava. Capítulo 13, versículo 5.
La gente caía, sufría, clamaba, Dios liberaba. La gente caía, sufría, clamaba, Dios liberaba. Y el apóstol Pablo nos da la clave para el quiebre, para que el ciclo sea roto. Ele dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probai-vos a vosotros mismos. El apóstolo Pablo dijo: examinai-vos. Por isso que intitulei o mensaje de hoje como el examen. Em outras palavras, o que Deus está falando com todos nós outros é isso aqui, mais ou menos. Presta atenção. Para. E a pergunta é: quanto tempo hace que tú y yo y tú, por supuesto, no para y hace un examen? ¿Cuánto tiempo hace que tú no para? Pero para literalmente. Stop. Y hace un mapeamiento personal. Vou dar um exemplo muito infantil. Vamos supor que uma câmera de vídeo, como agora mesmo está gravando 2 câmeras, em oculto, de alguma forma, em oculto, me grava durante um ano. Desde quando levanto até quando me acuesto. Grava Eduardo, essa câmera. Desde quando levanto até quando me acuesto. Até dormindo me grava. Seguramente a câmera vai escuchar uns ronquidos por la noite. Durante um ano. E depois te dão um pendrive com os 365 dias, durante 24 horas, te dá em tu mano. E tu vai à tua habitação e mete o pendrive. Eu digo que era muito infantil exemplo, me perdona, mas foi a forma que mecanizei para transmitir o que Deus quer nos falar. E tu senta durante o ordenador, mete o pendrive e tu mira todo o que tu has hecho durante um ano. Sua relação com sua esposa, com seu esposo, o timbre de voz como habla com sua família, sua relação com o sexo oposto, sua forma de conduzir o coche, suas expressões bajo pressão, quando estás solas, quando está em seu trabalho. A melhor parte vai ser quando tu está aqui na igreja. Solamente eu he reído. Não passa nada. A melhor parte vai ser quando estamos aqui. Oh, aleluia. Que chiste mais malo. Aí, quando tu acaba de ver esta película durante um ano, que por suposto vai durar um ano, tu has hecho um exame de si mesmo. E que conselho tu daria a ti mesmo? Que tu hablaria de ti mesmo? Tu sentaria e teria um Eduardo delante de ti, ou um Cristian, um Juanjo, um Pablo, um Tiago, um Fernando. Lo que tu daria para ti mesmo durante um ano se vendo. Isso é um autoexame. Isso é um mapeamento personal.
tus hábitos son buenos o son malos. Tus expresiones son buenas, son dignas de un cristiano o son dignas de un mundano. Porque a lo mejor tú estás como todos nosotros viviendo este ciclo y tú estás en una etapa de paz en tu vida, de comodidad, y eso te da margen para la caída. Es hora de parar, sentar y hacer la siguiente pregunta: ¿cómo está mi vida? Hacer un examen. El que o apóstolo Pablo está hablando para saber si tú estás siendo probado o aprobado. ¿Cómo me relaciono con mi familia? ¿Tú paró para pensar? Isso é muito importante. Lo que Deus está falando com todos nós aqui é muito importante. Tu já parou 10 minutos por dia para fazer uma reflexão personal? Como vai sua vida interpersonal com Deus? Como vai tua relação com Deus? Como está? Para e pensa. Isso é muito importante. Como está tua relação com Deus? Como tu reflejas a Deus em meio de uma sociedade corrompida e mundana e moderna? Como tu trata tus hijos? Como tu se relaciona com o dinheiro? Era uma pessoa piedosa, solidária, compassiva, compreensiva, amorosa. Em que etapa do ciclo estamos vivendo? E a lo mejor tu está clamando a Deus por causa de la caída, del pecado. E o apóstolo Pablo nos ensina isso. Examinai-os. Hacer uma introspecção. Tantas coisas que temos que pensar de nós mesmos. Há muita gente que diz: eu não me preocupo lo que hablan de mim. Como não te preocupas com lo que te habla de ti? Se temos que ser uma carta aberta, se temos que ser luz e sal de la tierra. Pode desmutar aqui, Ángel? Como não importa lo que hablam de ti? Quem são tus amigos? Tus amistad allande o le quita? Tus amigos são tóxicos que te lleva para as festas, para os lugares que solamente genera alegria artificial e passageira e momentânea? Ou são amigos que estão contigo em todos os momentos de sua vida, em los buenos e los malos? São amigos que te puede e te ajuda sempre quando tu hablas. São gente construtiva, gente madura. Para pensar quem são tus amigos, quem tu põe dentro de tu casa, quem tu conta tus secretos. Mira, os dou um conselho sem me pedir.
Soy casado. Las cosas de mi casa quedan en mi casa. E se tenho um problema, e se estou angustiado e necessito um conselho, que seja uma pessoa referência. Que seja uma pessoa que te palanca, que diga, oye, tu matrimônio está mal, vamos orar junto. E que abra a Bíblia, abra a palavra e diga, los dos são uma sola carne. A mulher sujeta ao marido, o marido ama a mulher. Isso sim são amistade. Isso sim são gente que temos que travar relações. Agora, examina-te a ti mesmo. Porque hablando de amigos, quando tu está bem, tu casa está llena. Pero quando tu está mal, todos desaparecem como el humo. Su forma de ser, su conduta. Tu parou para examinar a ti mesmo? Tus malos hábitos. Desperta por la manhã, dorme com o teléfono. Desperta com o teléfono, isso é um mal hábito. Outro mal hábito é criticar a gente. Tem que examinar a si mesmo. Oye, vivo criticando a los demás. E tu sabes o que é a crítica? Uma anestesia para amortiguar um dolor que tu tienes. Sendo que quando vemos alguém mal, podemos ser luz para essa pessoa e dizer, oye, tu não estás fazendo as coisas bem. Tu não estás fazendo as coisas como diz a palavra de Deus para ser. Porque generalmente quem está de fora vê melhor. Pero é mais fácil criticar. E isso é uma mala conduta. E isso não é de Deus. Para, examina a ti mesmo. Has parado alguma vez debaixo de um árvore ou dentro de uma habitação e perguntou, Deus, ou para ti mesmo, o que estou fazendo com minha vida? Com que me relaciono? Qual é meu comportamento delante da sociedade? Como me expresso delante do sofrimento, bajo pressão? É conduta de um cristiano? É conduta de um homem e de uma mulher de Deus? Pergunta a ti mesmo. Coloca o pendrive aí agora mesmo e vê a ti mesmo. Isso é terapêutico. E isso te pode deletar muitas coisas de sua vida. Coisas tóxicas, pensamentos tóxicos, hábitos malos. Tem que ser cortado por la raiz, porque te vai levar a pecar. Amigos tóxicos te vai levar a pecar, e uma vez que peca, sofrimento, e Deus é misericordioso, porque em meio do sofrimento te livra. Sabe como termina o livro que estou exponendo aqui agora, o livro de Juízes? Que solamente tem este mensagem.
el ciclo, la espiral, que es el retrato vivo del ser humano, de todos nosotros. ¿Sabe cómo termina el libro de Jueces? Ponga aí el 21, 25, Ángel, por favor. Mira que tremendo como termina este livro, que é uma transição, e seguramente foi escrito por el sacerdote Samuel. Mira como termina o livro de Juízes. Estes dias não havia o quê? Rei em Israel. E que passava? Cada um hacía lo que te daba en la gana. Vamos a hablar aquí español de España. Cada hacía lo que me da en la gana hago. Todos nosotros necesitamos de un mentor. Todos nosotros necesitamos de una referencia. Todos nosotros necesitamos de um auxiliador, de um redentor, de um personagem que tem peso e autoridade espiritual para direcionar tu vida. A história de Israel era: se levantava um redentor, um juiz, havia paz porque Deus era com esse juiz, librava da opressão, e quando esse juiz moria, o povo se rebelava outra vez. Quando morria, não havia um líder, não havia um mentor, o povo se rebelava outra vez. Como todo mensagem tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Todos nós outros temos um redentor. Todos nós outros temos um Salvador. Tu sabes o nome dele? O nome dele é Jesus. Sim, se ha muerto, pero venceu a muerte. Al terceiro dia, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y reina eternamente. Nosotros somos partícipes y somos súditos de este reino. Él es nuestro rey. ¿Es tu rey Jesús? Entonces tú no puedes hacer lo que te apetece. Porque tenemos un rey. Si somos súditos de ese reino, tenemos que andar como el rey anda. Tenemos que vivir como el rey vive. Y tenemos que ser como el rey es. Tenemos un rey. Ese rey reina en tu vida. Vamos a hacer ese examen. Ese rey estabelece los principios de su conducta. ¿O tú montó tu propio reinado? ¿O tú eres tu propio Dios? Fue lo que ha hecho nuestros padres, Adán y Eva, caer, ser su propio Dios. Dizem que o traseiro e a cabeça está condicionada. Quando a gente começa a levantar, é hora de parar. Já cansaram, já.
podemos fazer hoje, em este dia 11 de setembro, a la 1:10 de la tarde, em um pueblo, uma cidade chamada Torrevieja, e uma igreja chamada Centro Cristiano, Unidade e Ação, podemos dar um pequeno passo deste exame que vamos começar a diário. Mirar para dentro de ti mesmo. Para dentro de ti mesmo. E ser humilde. Ser receptivo. Ser sensato. Ser coerente e dizer, não estou andando como Deus manda andar. Tenho malos hábitos e tenho que deixá-lo, porque isso não agrada a Deus. Tenho uma mala conduta e isso está mal. Vamos cerrar nossos olhos por um breve momento e já termino. Não quero espiritualizar a coisa, pero cerre tus olhos e por 30 segundos, permita-te fazer um exame introspectivo, um mapeamento personal. A palavra não é minha, é de Deus. Eu falei de la letra, pero si tú permite, ahora el Espíritu va a hablar en ti. Tú que está en casa, ¿has parado para hacer ese examen? ¿Has parado para restabelecer princípios? ¿Has parado para hablar con Dios como nunca hablou? Não quero espiritualizar a coisa, pero el dia pode ser hoje. Agora é um momento propício, por quê? Porque estamos em meio de uma congregação, estamos bajo uma palavra, há uma atmosfera espiritual, Deus está falando. Para, agora mesmo. Respira fundo. E hable contigo mesmo. Eduardo, o que tu está fazendo, Eduardo? Isso não está bem. E depois de falar contigo mesmo, pida perdão a Deus. E pida para que a gente chamado Espírito Santo, só Ele pode fazer a obra, que rompa cadenas de malos hábitos, que ponga freno em sua língua, que abra seus olhos para discernir lo bueno e lo malo. Deus está aqui. Me gostaria, se tu estás aún fazendo este exame, orar por ti, se os me permite. Gracias, Padre, por tu palavra. E eu sei que tu palavra não volve vazia. Le pido, Padre, que o Espírito Santo toque
en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro âmago, en nuestro ego, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y haga una obra espectacular, transformadora. Haga em nosotros uma metanoia, uma transformação, Padre, que seja uma transformação genuína, verdadeira, que seja uma transformação de dentro, de lo mais profundo, para afuera. Trae a nuestra mente, Padre, siempre cuando es comodismo, cuando la vida sonría, que jamás vengamos a olvidar de ti. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu misericordia, Padre. Muchas gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Muchas gracias, Padre, porque tú nos habló hoy aquí. Renóvanos, Padre, con el Espíritu Santo, con el fuego de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre.